casa.
Bíblias do Salmo de número 8. Nós vamos ler o Salmo 8. Cada irmão pode estar lendo um dos versículos. Salmo de número 8. Amém? Ao mestre de canto, segundo melodia, os lagares, Salmo de Davi. Ó Senhor, Senhor nosso, como magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste dos céus a tua majestade. Da boca de pequeninos e crianças de peito, suscitaste a força por causa dos teus adversários, para fazeres endurecer o inimigo e o vingador. Quando contemplamos do céu, como soberbo, e a lua e o céu estabeleceram. Que é o homem que dele lembres, é o filho do homem, que o Fizeste, no entanto, por um povo menor que Deus, de glória e de honra te coroaste. Deste o domínio sobre as obras da tua mão, sobre seus pés, tudo lhe puseste. Ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo. As aves do céu, as peixes do mar, e o Senhor perdoa as cercas e os mares. Ó Senhor, Senhor nosso, como magnífico em toda a terra é teu nome. Amém. Louvor o Senhor, a glória ao Senhor, toda a honra a Ele. E nós temos motivos de louvar a Deus. É mesmo pelo simples fato, de maneira assim de dizer significado, que é o fato mais importante, nós estamos vivos. E às vezes nós não temos percebido isso. Mas o nosso louvor a Deus tem algo interessante. O versículo 2 diz: da boca de pequeninos e crianças de peito, suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazer eles endurecer o inimigo e o vingador. Toda a simplicidade está na nossa fraqueza. Uma criança simples, Deus suscita força, mas também na nossa sinceridade, na nossa simplicidade, Deus suscita em nós um verdadeiro louvor, uma verdadeira adoração. Mas como? Nos colocando na presença dEle, buscando dEle isso em nossa vida. Não simplesmente uma expressão de vozes, mas muito mais uma expressão do nosso coração, da nossa convivência com Deus, da nossa semana com Deus. Se a gente chega na igreja e quer louvar a Deus, na semana toda nós nem lembramos de Deus. Quando nós possamos realmente apresentar a Deus um cântico novo, um louvor de adoração, um louvor de alegria nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Vamos fechar os nossos olhos. Gente, a bonita Valéria, que é a Deus na oração. Depois estaremos em todo o cântico ao Senhor. Obrigada pela gente que não está aqui, que nosso coração possa estar aberto.
esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremendal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos, e me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Amados, é algo tremendo quando a gente começa a entender da palavra de Deus. A gente começa a perceber que as pessoas começam a ver Deus não só pelo fato de nós falarmos, mas pelo fato de nós vivermos, de nós nos colocarmos diante de Deus. E uma das maneiras que as pessoas olham para nós ver mudança de vida é quando nós mudamos as nossas atitudes. Nós mudamos nossa fé, nossa confiança, nossa certeza. Nós mudamos os caminhos que andamos. Às vezes a pessoa está na igreja, mas só anda no caminho incremental de lama. A vida dela é uma vida como qualquer outra pessoa. Ela não se importa com nada. Ela faz tudo que está na cabeça. Ela anda como as pessoas andam no sentido totalmente, às vezes, afastado dos princípios de Deus. Agora, quando a pessoa conhece o amor de Deus, ele clama ao Senhor, o Senhor olha para ele, o Senhor se inclina para ele, o Senhor tira ele do tremendal de lama e coloca os pés sobre uma rocha. Agora ele tem firmeza onde ele está pisando, ele tem firmeza da maneira que ele vai viver. Ele não mais se deixa levar pelos outros, levar pela sociedade, pelos princípios da sociedade. Agora ele conduz a vida dele pelo princípio da palavra. O mundo todo pode estar em uma direção, mas ele vai na direção de Deus, da vontade de Deus. Ele não se importa se os outros estão sim. O que importa para ele é aquilo que Deus quer. Ele, quando ele ora, ele pode orar com confiança, ele pode esperar, ele pode ter certeza que o Senhor será com ele. Querido, em nome de Jesus Cristo, nós convidamos cada um de nós, nesse momento, a fechar os seus olhos e colocar a sua vida diante de Deus. Como você anda na presença de Deus? Alguns estão em retiros espirituais, outros não estão. Como que anda a sua televisão desde sexta-feira? Depois das 7h30 da noite, vendo as luzes das escolas de samba, vendo os bailes carnavalescos, ou quem sabe indo nos bailes, coisas essas que não agradam a Deus, não glorificam a Deus. E entre outras coisas, por exemplo, eu colo no momento, mas no dia a dia, como que eu sua semana? Coloque diante de Deus, peça ao Espírito Santo sondar o seu coração, e se houver em você pecado, ou sombra de pecado, peça a Deus agora o perdão e misericórdia sobre a sua vida. Feche os seus olhos, olhe ao Senhor. Senhor Deus, diante da tua presença, agora nós estamos, ó Pai, aqui reconhecendo, Pai, os nossos pecados, as nossas falhas. Nós reconhecendo, Deus, que muitas vezes, ó Pai, nós desagradamos a Sua vontade, ó Pai. E que agora, se o Senhor possa nos perdoar, Deus, nos perdoar de todo mal, de todo pecado, Deus, sobre aquilo que nos corrompe, Deus, para que nós possamos, ó Pai, ser pessoas cheias do Espírito Santo, Deus, que nós possamos ser pessoas disposta a te louvar e te adorar, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que seja conosco aqui agora. Amém. Vamos estar louvando ao Senhor com mais uma canção. Amém. Vamos fazer um pouquinho diferente. Vamos dar as mãos. Vamos pegar de pé. Vamos dar as mãos. E a gente podia estar em qualquer outro lugar nesse mundo agora. Mas a gente está na casa do Senhor, buscando a presença dEle. E hoje a gente pode falar, nós recebemos um novo coração do nosso Deus.
Dedica a tua espécie. Você tem que ser dedica a tua espécie. Você está esperando você dedica. Se você sente, você não quer. Irmãos, só alguns avisos rápidos. Lembrando que no próximo sábado, às 8 horas, dia 8, às 7h30 da noite, nós teremos nosso terceiro encontro de mulheres. É o culto rosa deste ano. As irmãs estão recebendo um convitinho aí para estar trazendo uma irmã, trazendo uma amiga para participar conosco, de preferência, uma pessoa que não frequente uma igreja protestante, uma igreja evangélica. De preferência, tem que ser. Então venha, traga uma mulher junto com você. Vai estar conosco o reverendo psicólogo Marcelo Pérez, que vai estar ministrando para as mulheres. Homens, desapareçam daqui. Vai ter uns 2 ou 3 que nós vamos convocar para ajudar a fazer depois uma confraternização com as mulheres. Então os homens que foram convocar vai ser para trabalhar. Então os outros desaparecem, não é isso? Então só as mulheres aqui, sábado que vem, às 7h30 da noite. Qualquer dúvida, a procuração, a Cláudia, tudo mais. A reunião do conselho normalmente seria segunda, a gente deixar para outra segunda, por causa do feriado. Encontramos células quarta-feira, normal. Passou o feriado, primeiro, o feriado vai ter acabado. Então não tem o porquê deixar. Então encontramos células quarta-feira. Os adultos trazem para pratinho de salgado e os jovens, adolescentes como eu, tragam um pet de Guaraná, de Coca-Cola, de Fanta, o que você quiser. Ou um fardinho, do jeito que você quiser, fica à vontade. Então encontramos células. Convido as pessoas. Vem estar conosco, vai ter uma pessoa que vai ministrar, não vai ser eu, pelo menos está combinado para vir uma pessoa ministrar para a gente. Então, se for cansado de ver aqui essa beleza toda, vai vir outra pessoa ministrar para nós na quarta-feira. Então, vamos estar todos juntos aqui. Dia 16, domingão mais feliz, às 2 horas na igreja, as crianças estarem convidando seus amiguinhos. Lembrando do desafio que fez para as crianças. Trazerem um amiguinho, que trouxer mais amigos, tem uma surpresa. Isso, vai ganhar um prêmio que fizer mais amiguinho, dia 16, domingão mais feliz, às 2 horas da tarde. E por último, que eu lembrei aqui, a nossa campanha das fraldas, se não sabem o que é, por favor, traga esse resto de semana, no final de semana já vai ser feito a entrega, a oferta, a visita, do jeito que ele chamar. Então, ainda essa semana, ou nos procure, ou traga essa igreja, ou liga em casa, a gente passa, pega. Então, a gente está aí nessa campanha, em nome de Jesus. Nós, nesse momento, nós vamos estar feitando visitas, com todos de casa, hoje. Oi? Santa Ceia foi para o próximo domingo, por causa da família pessoal que hoje, vai ser no próximo domingo, cuidado pela lembrança. Então nós temos hoje pessoas que nos visitam, a Fausta já não é mais visita, a Fausta é de casa, está firme com a gente na célula na terça-feira, Fausta? Em nome de Jesus. Se Deus quiser, daqui a pouco nós vamos ter bons resultados daquele trabalho lá, em nome de Jesus. E a gente pede o pessoal que ora, nós temos essa célula na Fausta pequena. Tirando eu e o Renato, só mulher, e orando para que Deus abençoe seus esposos, para que eles possam ir também. Vai ser um acesso muito bom, em nome de Jesus. Então, irmãos, nós vamos estar também neste momento orando, depois da essa oração, na primeira lição, nós vamos estar trazendo nossos dízimos e ofertas à frente. Você que tem se frequentado conosco, nós temos falado da importância de contribuirmos. Deus não precisa do seu dinheiro. Ele é dono do ouro, da prata, do bronze, do metal, ele é dono de tudo. Ele não precisa do seu dinheiro. Então, nós somos tem que entregar o dízimo. A entrega do dízimo é uma demonstração de confiança em Deus, em cumprir a sua palavra. Deus deixou essa função para que haja mantimento na casa dele. Ele fala: trazei os dízimos na casa do tesouro, para que haja mantimento. Então, a igreja, a instituição, precisa dos dízimos das ofertas, para cumprir com os custos que tem e tudo mais. Mas Deus não. E Deus nos dá essa oportunidade de, ao dizimar, estarmos contribuindo com isso também. De uma maneira de nós demonstrar, Senhor, nós confiamos no Senhor, porque nós vamos devolver para Ti 10% de tudo que o Senhor já me deu.
Deus não pede que você dizimar, você vai ganhar. O que Ele vai te dar? Senhor, ano que vem eu vou ter um emprego e ganhar R$4.000. Eu vou começar a partir de 400 esse mês. Não é isso que Deus quer. Deus fala assim: eu te dei um emprego de 4.000, então devolve 400 como forma de gratidão, como forma de confiança, como forma que você é fiel e acredita em mim. É isso que a palavra nos ensina. Então, dízimo é partir dos 10% de tudo que eu ganho. Não só de uma coisa, de tudo que eu ganho, eu devo dizimar ao Senhor. Eu oferto aquilo que Deus coloca no meu coração, além do que eu dízimo. Eu posso dar oferta da igreja, fora do envelope. Eu posso dar oferta do irmão. Às vezes eu estou na igreja e Deus coloca no meu coração. Eu olho para o irmão e Deus fala assim: olha, vai lá dar uma oferta para o presbítero Paulo. Falar: Deus, o presbítero Paulo não precisa. Não importa se ele precisa, não. Deus mandou, vai lá e dá oferta. Porque Deus sabe o que está fazendo, nós não. Então isso é oferta. Pode dar uma oferta para uma instituição, mas o dízimo nós devemos à casa do Senhor. E que assim nós possamos fazer. Vamos fechar nossos olhos, agora eu primeiro atenção nossa vamos trazer nossos dízimos. Vamos orar. Pai, desde já nós temos que consagrar a Ti tudo que o Senhor tem nos dado. O Senhor tem sido misericordioso, maravilhoso, Pai, para nos abençoar. O Senhor tem nos dado pão de cada dia. Sabemos que em um ou outro momento, Pai, nós podemos passar por dificuldades, às vezes até pela falta de emprego. Mas no meio de tudo isso, o Senhor, Pai, nos sustenta. O Senhor usa de pessoas para nos abençoar. O Senhor usa da igreja, Pai, para nos ajudar. O Senhor, Pai, usa de todos os meios para que nunca falte na nossa mesa o pão de cada dia. E assim, ó Pai, independente da situação que possamos estar vivendo, nós queremos ser fiéis ao Senhor. E por isso nós pedimos que o Senhor toque no coração de cada uma das pessoas dessa igreja, a começar da minha pessoa como pastor, de todos os líderes dessa igreja, aos visitantes, a todos, ó Pai, que frequentam essa igreja, para que eles possam ter entendimento, a compreensão da determinação da Tua palavra, do princípio da Tua palavra, e que nós possamos, ó Pai, confiantes no Senhor, sermos fiéis em tudo, Pai. E o Senhor já abençoe para esses dízimos que você traga à tua casa, que sejam para a honra e glória do Senhor. Abençoa, Pai, o conselho desta igreja, que tenha a obrigação de administrá-lo, que possa fazer com temor e temor diante do Senhor. Pai, em nome de Jesus, abençoa o restante desse culto, desse louvor, para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé de novo. Que maravilhoso que é louvar o Senhor. O nosso único motivo de adoração é por Ele ser tão maravilhoso, ser tão grande, tão soberano sobre todas as coisas. E o que mais nos alegra é saber que as semanas virão e mais dias virão, e essa felicidade nossa vai ser contínua, ela não vai acabar, porque a nossa felicidade não está baseada em datas específicas, não está baseada nos nossos propósitos, mas no propósito de Deus. Amém? Amém? Amém.
Sim, porque o Senhor é um Deus maravilhoso, um Deus zeloso, um Deus que tem abençoado e cuidado de nossas vidas. Obrigado porque nesta noite nós podemos te adorar com louvores, também a Deus com nossos dízimos, as nossas ofertas. Tudo, Senhor, é para o louvor da glória do Senhor. Nós reconhecemos, ó Deus, que tudo vem do Senhor. O nosso trabalho, a nossa saúde, o nosso bem-estar, tudo vem do Senhor. Por isso nós adoramos ao Senhor e consagramos ao Senhor esses dízimos e ofertas, ó Deus. Abençoa o teu povo, continue a abençoar, Deus, e a prosperar a vida da tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Amém. E que Jesus continue sendo nosso alvo, que os anos se passem também e a gente consiga ver nossos amigos, nossos conhecidos também encontrando a verdade, porque quando a gente estava lá no lamaçal, quando a gente estava cego, a gente não conseguia ver a grandeza de Deus. Mas quando a luz do Senhor brilhou sobre as nossas vidas, e é aí que a gente viu quem realmente é o nosso alvo, o motivo da nossa adoração, o motivo da nossa vida, que a gente possa realmente continuar nesse caminho e ver mais pessoas de encontro ao Senhor, amém?
ao menos um dia fora dela, Pai. Porque a tua presença é maravilhosa. Se eu realmente tocar nas suas vestes, ó Pai, somente um tocar nela, Pai, o Senhor vai curar a minha vida, ó Pai. O Senhor vai nos restaurar, ó Pai, com esse amor infinito, ó Pai, esse amor perfeito, ó Pai. Realmente, ó Pai, o Senhor é o Criador, ó Pai, de tudo que há de bom, ó Pai.
crianças na frente, nós estamos orando. Lembrando que as crianças estão ensaiando, né, Ju? A gente já falou semana passada, vamos falar novamente, os pais, ter esse compromisso de trazer as crianças, para que no dia da apresentação, às vezes só naquele dia, ela não vai apresentar, elas estão ensaiando, falando o texto. Então tem falado isso porque os pais ficam chateados. Porque às vezes não traz o filho na escola dominical, não traz o cultinho à noite, né? Aí ensaia, aí chega no dia da apresentação, o filho não apresenta, fica chateado, fica triste. Então, eu peço a vocês, se você ficar chateado, ficar triste, não fica não. Porque tem que trazer os filhos na escola bíblica e no cultinho à noite, para que ele possa participar de todos os programações da igreja. Vamos estar fechando nossos olhos. Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, nos colocamos como igreja diante do teu altar agora e mais uma vez pedimos ao Senhor que nos dê agora entendimento, sabedoria, para compreendermos a tua palavra, as verdades do Senhor. Seja através do Pai, do ensaio das crianças, seja através da ministração da palavra. Fala mesmo conosco, Pai, ministra nas nossas vidas. Nos dê a tua bênção para nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Crianças podem se apresentar. Uma das células passadas, o quebra-gelo foi se você tivesse que ser ou parecer com alguma pessoa famosa, quem você gostaria de ser? Então isso surgiu de tudo. Eu lembro que o Rafael, da Aldete, queria parecer com o Cássio, do goleiro do Corinthians. Então assim, de alguma maneira, o Cássio era o exemplo daquele menino, o modelo. Na minha época, se fosse pensar em goleiro, eu ia pensar no melhor goleiro que já teve no Brasil, que foi o glorioso do Atlético Mineiro, que é o Tafarel, o João Leite, e outros mais, isso é da minha época, muito lindo deles. Mas são modelos, são exemplos. E nós temos diversas pessoas que de alguma forma nos influenciam. De alguma forma nós, direta e indiretamente, fazemos alguma coisa que essas pessoas fazem. Por isso que é muito perigoso mesmo o que nós assistimos, o que nós vemos, o que vai fazendo parte do nosso dia a dia. A tendência é a gente começar a imitar isso. Algumas vezes nós temos colocado no boletim, e o Juninho também, alguns textos do Talmudim, que é um livro de Renê, e Talmudim quer dizer discípulo, seguidores. Um dos textos que ele coloca lá fala que o Talmudim, discípulo, ele queria colocar o pé no mesmo lugar que o seu mestre. A ideia era essa: seguir o mestre era pisar nos mesmos locais que o mestre pisou. E aí ele trabalha isso pensando no cristianismo. Nós precisamos também querer ser igual a Jesus, né? Andar igual a Jesus. E como igreja do Senhor, como igreja individual, no sentido de cada um ser templo do Espírito Santo, como igreja enquanto conjunto de cristãos que juntos louvam e adoram o Senhor e carregam uma placa também, uma denominação, mesmo aquela que diz que é contra a denominação, mas se chama igreja local, que acaba sendo denominação, leva o nome da cidade. De todo jeito, todo grupo religioso, ele leva o nome de uma placa. Então, quando nós estamos vivenciando, seja no coletivo, ou seja no individual, nós estamos evidenciando uma vida cristã, uma vida de seguidores de Cristo. E nós precisamos pensar sobre isso. Eu tenho sido modelo? Eu tenho sido exemplo? Às vezes as pessoas, quando vêm se tornar membro da igreja através da profissão de fé, do batismo, ou de transferência, ou de jurisdição, que são os meios, né, que às vezes acontece na vida da pessoa da igreja. Uma das coisas que o conselho normalmente pergunta, ou que se trabalha na profissão de fé, é a questão de ser exemplo, né, de aceitar a autoridade, que a vida não é individual, é coletiva.
participa, se aceita a liderança da igreja, como liderança da vida dela, a pessoa amém, aceita. Aí às vezes quando a liderança se bate um papo, essa pessoa um papo assim mais particular, né? Mais tete a tete, a pessoa já viu que a pessoa vai falar assim, nossa, isso não tem nada a ver com minha vida. Minha vida cuido eu. Às vezes ele está sendo modelo. Você quer conversar, acertar as coisas. Mas eu nós precisamos pensar sobre isso. Uma igreja que seja modelo. Uma igreja que seja exemplo. E eu não tenho que poder trabalhar aqui 2, 3 meses pregando só sobre esse tema. Igreja modelo. Mas eu quero abrir, não vou abrir esse leque, quero falar sobre 3 pontos, né? Uma igreja modelo aqui na palavra de Deus, que é Tessalônica, a igreja em Tessalonicenses. Então, abre a sua carta, abre sua Bíblia comigo, na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Essa igreja é uma igreja modelo. Capítulo 1, nós vamos ver algumas partes de uma igreja modelo. Lógico, não vamos fechar, não vamos esgotar o assunto, como eu falei, assunto para mais de meses de estudos seguidos, mas vamos colocar algumas coisas de uma igreja modelo. 1 Tessalonicenses, capítulo 1. Paulo, Silvano e Timóteo, à igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros, dando sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavras, mas, sobretudo, em poder do Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto em meio de muita tribulação, uma alegria no Espírito Santo, de sorte que vos tornastes um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda a parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o vosso ingresso no vosso meio, e como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Senhor, o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardarmos dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou entre os mortos, Jesus, que nos livra da ira de Deus. A igreja de Tessalonicenses é um modelo de igreja, o próprio texto já fala isso, é exemplo, é modelo para o pessoal da Macedônia, da Acaia. A cidade de Tessalônica era uma cidade estratégica, estava ali uma das principais cidades da Macedônia, é uma cidade que não era fácil o evangelho, vamos assim dizer, como a gente usa a expressão hoje, mas Paulo, quando visita essa cidade, por 3 semanas ele consegue estabelecer a igreja. Ele consegue trabalhar e juntar um grupo, e esse grupo entende a fé em Jesus Cristo, e eles começam a divulgar essa fé, esse princípio de vida, e começam a influenciar na Macedônia, Acaia e também em outros lugares. Diz aqui que não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda a parte se divulgou a vossa fé para com Deus. Versículo 8. Ou seja, uma igreja modelo, uma igreja exemplo. E é interessante que a gente fala assim, mas é porque naquela cidade a coisa era fácil, naquela cidade ela já começou com o pessoal que foi ali já cristão, já foi mais fácil. Não, aqui não. Paulo chega numa cidade idólatra, uma cidade que tinha outros deuses, que adoravam outros tipos de coisas. No entanto, no versículo 9 fala:
né, que como deixando os ídolos, deixar seus ídolos, deixar seus deuses, deixar o paganismo, deixar a idolatria, deixar tudo de lado, para viver uma fé verdadeira no Deus vivo. E ela se torna esse exemplo de igreja. E nós hoje precisamos de igrejas que sejam exemplos. Esses dias para trás, conversando, né, com alguns pastores amigos da gente, a gente estava falando sobre isso, depois com alguns irmãos também. Nós estamos precisando de uma nova reforma. A igreja protestante precisa de uma nova reforma. Porque a igreja protestante está perdendo os seus valores, está perdendo os seus princípios, está perdendo aquilo que realmente importa, aquilo que realmente Deus dá valor. E estamos muitas vezes nos amoldando os princípios, os valores, os objetivos da sociedade. E sempre a frase que a gente usa é: não podemos ser radicais. Não é bem assim. Os tempos são outros. Olha, as coisas mudaram. Algumas coisas, se a gente falar, como certa vez o pastor Cláudio Duarte colocou uns negócios no YouTube lá, e ele falou o seguinte: olha, é bom a gente não ter uma igreja fixa nesse sentido, que a gente fala o que quer, ninguém vai cobrar da gente nesse sentido. O que ele quis dizer, às vezes, até na veemência que fala. E é verdade, muitas vezes. Às vezes a gente fala algumas coisas e sempre tem gente que fala: nossa, não podia falar desse jeito. Olha, esse assunto não pode falar na igreja. Tem um pastor, o pastor Paulo Emanuel, muito amigo meu, Belo Horizonte, psicólogo, um homem de Deus. E ele chegou na igreja, ele era pastor batista. Depois de um mês naquela igreja, um dia ele desceu do púlpito, pregando. E ele chegava perto dos irmãos, como os olhando assim, cara, olhava assim para o irmão, falava, começava a falar: irmãos, adulterar é pecado. E falava sobre adultério. Às vezes olhava para o irmão e falava: irmão, bebida é pecado, a embriaguez é pecado, a Bíblia fala para não se embriagar. E assim ele foi falando. Com 2 meses, no segundo mês, ele lá no culto administrativo que a Igreja Batista tem todo mês, o irmão levantou a mão e falou: quero propor a gente que não pastor em volta. No domingo à tarde ele não era mais pastor daquela igreja. E ele não falou nada que estava fora da Bíblia. Mas às vezes hoje, quando a gente fala com os jovens que prostituir é pecado, sexo é pecado, e está errado, a igreja precisa tomar uma posição, precisa disciplinar, às vezes passar até da comunhão da igreja, a gente é radical. Mas se nós queremos ser modelo, nós precisamos voltar para os princípios da Bíblia. E esse tema é longo. Mas como a nossa ideia é trabalhar alguns princípios de uma igreja modelo, e se nós adotarmos esse princípio na nossa vida, as outras coisas vão se amoldar a esse princípio. Os outros acontecimentos vão se amoldar a esse princípio. Nós vamos começar, através desses princípios, desses 3 pontos que eu vou colocar, se eu adotá-los em toda a minha vida, eu vou passar por meio de uma maneira que a minha vida seja assim. A igreja modelo, a igreja de Santos, uma igreja modelo, ela é uma igreja modelo porque ela não é uma igreja do povo, no sentido do povo andar com ela, mas ela é uma igreja estabelecida por Deus e para Deus. Nós precisamos entender que a igreja não é a igreja do povo. Tem muitas igrejas que você não pode tratar alguns assuntos porque sabe que algumas pessoas vão ser tratadas. Eu conheço igrejas que não se tratam alguns pecados sérios, porque vai perder alguns membros, eles têm medo da arrecadação da igreja cair. Isso é uma igreja do povo, uma igreja que fica ali envolvida com o povo. Mas uma igreja estabelecida por Deus e para Deus é uma igreja cristã que vive para Deus. E o temor dela está em Deus e não no homem. E nós percebemos isso na igreja das Colossenses. Uma igreja de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, onde a graça do Senhor era sobre aquela igreja. Por isso essa igreja se torna modelo, por isso essa igreja está ali firmada. Deus está no meio daquela igreja.
Aquela igreja tinha orações, aquela igreja tinha vida, aquela igreja tinha testemunho, aquela igreja evangelizava, aquela igreja tinha vida no meio da sociedade, mas uma vida que exemplificava Deus. Amados, se nós somos de Deus e vivemos para Deus, as pessoas precisam ver Deus em nossa vida. No nosso proceder, no nosso falar, na nossa maneira de agir, nas nossas atitudes, as pessoas precisam ver Deus na nossa vida. Os nossos compromissos assumidos, as nossas. Tudo. Deus tem que estar em ele. Uma igreja modelo, uma igreja que vive para o Senhor. Deus é o centro da igreja. Eu não olho para a igreja, seja ela instituição, seja ela pessoal, do parâmetro do homem, do parâmetro da sociedade. Eu olho para essa igreja do parâmetro de Deus, do ponto de vista de Deus, do princípio da palavra de Deus, do princípio da ação do Espírito Santo. A verdadeira igreja não é aquela que simplesmente fala de Deus, é aquela que Deus age através dela e por ela, é aquela que as pessoas exemplificam a vida diante de Deus. Agora, aquela igreja que Deus não é o centro, que o homem é o centro, que o pastor é o centro, que um determinado irmão é o centro dessa igreja, essa pode fluir as suas estruturas, porque não está mais firmada em Deus, mas firmada em agradar a Deus. Eu como cristão, você como cristão, você tem que agradar a Deus, não agradar o homem, não agradar as outras pessoas, mas tão somente a Deus. Isso é muito sério. Hoje, muitas vezes, as igrejas do Senhor estão entrando num caminho que eu sinceramente eu não sei aonde muitas vão chegar, inclusive da nossa denominação. Conversando com o pastor Celso essa semana e com o pastor Isaías, nós fomos visitar um colega, inclusive peço a vocês que orem pelo reverendo Ademir Pereira, pastor novo, amigo, está pastoreando uma igreja aqui em Campestre, na roça. Ele está em uma situação muito delicada de enfermidade. Lembro de olhar para esse irmão. Nós fomos conversando ali, o pastor Celso ainda falava de algumas igrejas que são firmadas, algumas igrejas que estão sendo exemplo, e de outras que não estão sendo. E eu falei para ele assim, pastor Celso, a libertinagem, a abertura para a liberdade, o abrir muitas vezes da igreja para novos conceitos, e alguns teólogos chamam isso de releitura bíblica. Temos que reler a Bíblia com uma nova visão, um novo princípio, onde nem tudo a gente, como eu falei na introdução, nem tudo a gente precisa ser daquele jeito que está na Bíblia, a gente vai dar um jeitinho. Eu falei, Celso, isso está acabando nas igrejas. E eu tenho, amados, pelo futuro da igreja. Eu tenho pelo futuro da igreja. Enquanto a igreja deixar de ser reino, deixar de ser modelo, deixar de ser a igreja de Deus para Deus, ela começa a se afastar da presença de Deus, às vezes falando de Deus. Por isso eu creio que a igreja reformada, a igreja protestante, a igreja evangélica, o nome que você quiser dar, a igreja está precisando de uma nova reforma. Em muitos casos precisam voltar ao princípio da palavra, ao princípio da leitura séria, comprometido com a palavra, ao princípio de atitudes, de valores comprometido com este Deus da palavra. Uma igreja modelo é uma igreja estabelecida por Deus e para Deus. É uma igreja que se preocupa em agradar a Deus e não a nós mesmos. Segundo lugar, uma igreja modelo é uma igreja que alcança maturidade. Paulo fala, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor, da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. E continua ali no versículo 3, falando dessa maturidade que a igreja de Tessalonicenses alcançou. Que uma igreja que se modelo, ela tem que ter maturidade. Mas o que é maturidade? Temos 50 anos de igreja em Ancaras.
Somos uma igreja madura? Somos uma igreja que chegou à maturidade? Uma igreja modelo é uma igreja que chega à maturidade, mas a maturidade não é pelo tempo que ela existe. A maturidade é pela fé que ela exerce, pelas atitudes que ela tem. Se a gente aqui esmiuçando esse texto, nós vamos ver alguns valores dessa maturidade. Quando uma igreja tem maturidade, a fé dela produz obra. Olha lá, Deus diz: me mostra a tua fé, eu te mostrarei as minhas obras. A fé sem obra é morta. Uma igreja madura, pessoas amadurecidas no cristianismo, a fé dela vai produzir obras, vai produzir efeitos que vai realmente ser exemplificado na vida dela, vai produzir atitudes. É uma igreja que faz, não é uma igreja que só vê as coisas acontecer. Tem uma canção antiga que diz: quem sabe faz a obra. Uma igreja madura é uma igreja onde a fé dela produz obra. Uma igreja madura onde o amor produz serviço. Eu vou trabalhar para o Senhor. Eu não vou trabalhar porque o pastor quer, porque a igreja precisa. Eu vou trabalhar porque Deus me amou primeiro. Eu vou trabalhar porque eu creio em Deus verdadeiro. Eu creio que o Senhor tem um chamado para a minha vida. Por isso eu vou trabalhar para o Senhor. Mas não trabalhar de qualquer maneira, que é outro erro da igreja. É para Deus. Deus aceita qualquer coisa. Já conversei uma vez isso com o grupo de louvor, com o Mateus, com o Cássio, já conversou alguma coisa nesse sentido, não falando que o nosso grupo de louvor seja assim, mas quantas vezes a gente ouve músicos, vocalistas de igreja falando isso: ah não, a gente é música, não é para Deus mesmo. Deus não aceita coisa relaxada não, querido. Para Deus você faz o melhor, tem que ter zelo. Você tem que procurar excelência, compromisso. O amor produz serviço. Uma igreja madura é uma igreja que trabalha. Quando eu brincando com alguém lá no acampamento, meus irmãos falaram assim: ah, pastor, acho que eu vou fazer isso na igreja. Eu falei: fala, quem não trabalha, dá trabalho. Eu falei: trabalha. Se trabalhar, não dá trabalho na igreja. O amor produz serviço na igreja. Olha, irmãos, se eu sou uma pessoa que já amadureci a minha fé cristã, eu não vou ficar mais no banco. Eu vou procurar fazer alguma coisa pela igreja, para a igreja, para o Senhor, para a instituição que foi estabelecida por Deus. Fazer algo pelo Evangelho. Mas quando a minha vida se consiste, simplesmente a minha fé, o amadurecimento da minha fé, se consiste no domingo, pegar a Bíblia, colocar embaixo do braço, colocar uma roupinha mais chique, dar uma ajeitada no penteado, passar uma tintinha na lata aí e vir para a igreja, não tem maturidade, não tem crescimento, não tem obra, não tem serviço. A igreja amadurecida, a esperança dela produz paciência. Quantas vezes a igreja não tem mais paciência para esperar a volta de Cristo? Eu conheço igrejas que a pessoa fala: mas será que vai vir? Será que Jesus Cristo existe mesmo? Será que vai ter um Salvador? A coisa está tão difícil, não tem mais paciência para buscar a Deus, não tem mais paciência para ler a Bíblia, para orar, para consagrar a vida a Deus. Uma igreja modelo é onde as pessoas olham para ela e veem que ela tem paciência, ela tem esperança, ela tem fé. Já diz o ditado que a esperança é a última que morre. Alguém ainda brincou, falou: triste é aquele que a sorte chama esperança. Mas na verdade, nós precisamos ter uma esperança, uma certeza no nosso Deus, e Jesus Cristo vai voltar. Por isso, a cada manhã eu renovo a minha esperança, a minha fé, o meu amor na presença do Senhor, porque eu tenho certeza que Ele vai vir, vai fazer as coisas. A igreja amadurecida reconhece a sua eleição, deve ser evidenciada em uma nova vida em Cristo Jesus. A eleição dos cristãos não é para libertinagem. A perseverança dos santos não é salvo para sempre,
um novo modelo, uma nova maneira de pensar. Uma igreja modelo é uma igreja em terceiro lugar, que vive o Evangelho de Jesus Cristo. E esse Evangelho é vivido no poder do Espírito Santo. Paulo fala com eles. Não chegou ali simplesmente de qualquer maneira. Mas ele diz aqui no versículo 6: posto que em meio a muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo. A igreja reconhecida é uma igreja que agora vive esse Evangelho de Jesus Cristo e o vive no poder do Espírito. Não é um Evangelho só de cantar, só de palavras, mas é um Evangelho com o qual o Espírito Santo confirma em nós a verdade bíblica. Dessa verdade que nós estamos relegando ao terceiro e quarto plano da nossa vida. Mas a igreja amadurecida, o Espírito Santo trabalha no coração dos seus membros, trabalha na vida de cada um dessa igreja individual, dessa igreja coletiva, e mostra que no meio de tribulações Ele está agindo. Nós estamos criando hoje uma igreja que não posso passar por luto, não posso passar por tribulação, não posso passar por angústia, não posso passar por problema, não posso. Porque nesse mundo tereis aflições, mas bem rolando, eu disse. Agora eu preciso ter essa orientação do Espírito Santo no meu coração, ter a certeza que Ele faz a diferença, porque agora eu tenho esse amadurecimento, eu tenho esse crescimento. Essa igreja que cresce, vive o Evangelho de Jesus Cristo, ela vive em plena comunhão. Como é bonito ver a igreja da mão. Como é bonito cantar, como foi cantado, não vivo de ressentimento. Mas como é hipócrita também. Tem muitas vezes vivendo sim, sem comunhão, sem convicção, sem intimidades um com o outro, sem conhecer um ao outro. Uma igreja que cresce e vive o Evangelho de Jesus Cristo é uma igreja que vive a comunicação, que vive a comunhão do Senhor, aonde os irmãos procuram se entender com os outros irmãos, procuram andar nessa comunhão cristã. Quantas vezes na minha caminhada cristã, da tristeza, ouvi muitas pessoas falando: mas lá na igreja aquela pessoa me cumprimenta na igreja, mas na rua não olha na minha cara. Ou já disse: a pessoa me cumprimenta quando está na telha, quando tem jeito de cumprimento. Que igreja, que Evangelho de Jesus Cristo nós estamos vivendo quando vivemos isso? Uma igreja exemplo, uma igreja modelo, é uma igreja que vive o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. Esse Evangelho de Jesus Cristo é vivido no poder do Espírito Santo, é vivido na plena comunhão da igreja. É quando essa igreja prega a mensagem certa. Não é pregar simplesmente a mensagem, mas é pregar a mensagem certa. Muitos estão usando da Bíblia para falar de Deus, mas estão usando da Bíblia para falar das suas convicções pessoais, do seu querer pessoal, não para falar o que a Bíblia fala. Uma igreja que é exemplo, uma igreja que é modelo, ela fala a mensagem certa, a mensagem verdadeira. A igreja que cresce é aquela que vive o Evangelho de Jesus Cristo, é aquela que não tem medo de falar da mensagem da graça, a vitória do Senhor, mas que não tem medo da luta, da perseguição. Hoje nós temos muito que é só o Evangelho da bênção, e mais bênção. Muitas vezes nós temos muitas pessoas frustradas no meio da igreja. Eu compartilhei um post essa semana do padre Fábio, onde ele fala algumas verdades bíblicas, mas que vão contra a doutrina católica. Ele já foi chamado de ex-padre, de herege. A Canção Nova já tirou o programa dele, que é direção espiritual. Falou: tira ele desse programa, porque ele está tendo direção espiritual, ele está sendo um herege. Ele falou que está na Bíblia. E ele vai sofrer as consequências disso. Martim Lutero sofreu, ex-padre Armínio sofreu, ex-padre Rival sofreu, e tantos outros sofreram. O coroinha Carlinhos lá de Setania sofreu. Não vamos sofrer, mas tomar uma postura
de falar o que está na Bíblia. Uma igreja modelo é uma igreja que cresce e vive o Evangelho de Jesus Cristo e tem coragem de pregar a mensagem certa, mesmo que isso traga perseguição, traga luta, traga dificuldade, traga problema social para você. Nós não podemos fazer a política da boa vizinhança como igreja de Senhor Jesus. Uma igreja amadurecida, uma igreja qualquer a gente pode fazer. Tentar agradar a igreja e problemas. Tentar agradar a todos. Mas como igreja de Jesus Cristo, não. Nós não temos que agradar a ninguém. Nós temos que agradar a Deus. E essa igreja que cresce é a igreja que vive o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. Não tem medo, não tem vergonha de pregar a mensagem certa, a mensagem verdadeira, o princípio da palavra. Amados, não é fácil. Não é fácil procurar o Senhor em igreja inteira. Vamos enfrentar lutas dentro de casa, com os familiares, com os amigos, com os parentes. Quando eu compartilhei esse post lá, eu coloquei assim: fala de fato, a igreja já fez isso com outros, fique tranquilo, alguma coisa assim. Aí meu cunhado escreveu um testamento. Muito sábio, ele é sábio, tem sabedoria, escreveu com jeito, não afrontou, não falou nada, só colocou algumas coisas. Então, algumas coisas interessantes que ele colocou, só que eu não ia entrar em discussão. Eu já vi a resposta. A gente não pode ter medo de falar a verdade. Doa para quem doa. Soframos o que tivermos que sofrer. Para que sejamos uma igreja como necessariamente. Pelas Tessalonicenses, uma igreja modelo, uma igreja que falava do Evangelho de Jesus Cristo, o poder do Espírito, que falava do Evangelho de Jesus Cristo na comunhão, na comunicação, na vida com Deus, na fé, uma igreja que pregava a mensagem certa, a mensagem verdadeira, sem medo, e que poderia acontecer. A palavra de Deus no 1 Pedro fala do sofrimento igual que está acontecendo na vossa humanidade espalhada pelo mundo. Que sofrimento tem acontecido hoje aos protestantes, aos evangélicos? Que luta você tem enfrentado no ser cristão? Eu pedi oração terça-feira, eu nem sei o que deu, nem sei quem me olhou, então eu vou lembrar de chegar lá e perguntar para ele. Terça-feira, o Lucas fez uma entrevista, um projeto que tem na faculdade. Eu já participei desse projeto no passado, segundo semestre. É um projeto interessante, que ele dá 2 aulas por semana, 2 aulinhas de 1 hora, e mais um dia ele tem uma reunião de 1 hora com os professores. E esse projeto, o governo federal manda para ele R$400 desse projeto, que dá uma ajuda muito boa, né? Também dá para acertar as coisinhas dele lá. E esse ano ele fez a prova, na terça-feira ele fez a prova. Desculpa. Ele fez a prova na sexta-feira, passou. Segundo ele estava em entrevista. A entrevista teve na terça-feira. E quando ele já foi sentar na cadeira, o professor já falou com ele: Lucas, mas vocês vão trabalhar a questão de gênero, a questão de homossexualismo, no meio de curso e educação física. E aí? Como é que vai ser? Ele falou o seguinte: olha, eu não concordo. Isso não é de Deus. Mas na minha aula eu vou ensinar respeito. Porque são 2 coisas separadas. Ele falou: pai, provavelmente eu não pego o projeto desse ano. Eu falei: filho, preocupa não, Deus vai dar sustentação para nós. Deus vai nos capacitar. Não vai te faltar nada no nome de Jesus. Poderia fazer vista grossa. Não, professor, de boa, tranquilo, legal, sem problema. Numa night, tranquilo. Ele se posicionou para o professor: não concordo. E o professor já cutucou para saber, porque sabe que ele é cristão. Falou para o professor: não concordo. Eu vou ensinar a respeito. Nós temos que estar dispostos a sermos perseguidos, a pagarmos por isso. Você está disposto a ser esse modelo de cristão?
esse modelo que vive para Deus, que entende que é Deus que estabelece a sua vida, esse modelo que tem conhecimento, que tem obras, que tem serviço, que tem amor, que tem dedicação, esse modelo que prega o Evangelho de Jesus Cristo, como ele tem que ser criado, e faz crescimento espiritual na sua vida, crescimento numérico na igreja coletiva. Essa é a igreja modelo que Deus espera das nossas vidas. Espera da minha vida individual, da sua vida individual. E espera dessa que nós chamamos de primeiro e posteriormente de unidade. No sentido de igreja na coletividade, nós sejamos uma igreja modelo. Vamos ser muitos? Vamos. Mas o Senhor, no meio de todas elas, com certeza irá nos sustentar. Creia e viva esse verdadeiro evangelho. Em nome de Jesus. Vamos fechar os nossos olhos. Vamos colocar de pé. Mateus vai tocar alguém? Vou colocar os atos do projeto. Nosso alguém quiser dar uma voltinha lá no caminho, está muito gostoso. Vale a pena passar um dia lá, divertir. Diária, R$40, café da manhã, almoço e janta. Você fala, pastor, vai ficar lá até a noite sem tomar banho? Eu permito que você tome banho no meu quarto, lá no suíte. O pessoal fica percebendo, passa o suíte presidencial, né? Fala, fazer o quê? Mas se aí quiser tomar um banho lá, eu permito que você tome banho no meu quarto, para ficar tranquilo. Mas vai, passa o dia lá, é R$40 a diária, eu sei que às vezes é puxadinho, mas vale a pena, comunhão, ouvir a palavra, ficar lá participando, não tem um muito gostoso. Vamos fechar os nossos olhos. Vamos orar. Santo Deus e eterno Pai, bendito seja o teu santo e eterno nome. Toda honra, glória, louvor e adoração pertence ao Senhor. Precisamos, ó Pai, exemplificar na vida a fé do Senhor nos deu. Precisamos exemplificar o Senhor nosso Deus. Precisamos, ó Pai, exemplificar vivendo o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. Por isso, ó Pai, em nome de Jesus, coloca, ó Pai, a nossa vida, coloca a minha vida, coloca a vida desta igreja, de cada pessoa aqui, ó Pai, diante do teu altar. E peço, Senhor, principalmente fortaleza para os nossos pés. Que os nossos pés, ó Pai, como diz o texto que nós lemos nos Salmos, quando o Senhor nos tirou de um lamaçal tremendo de pecado, o Senhor colocou os nossos pés sobre a rocha. Que assim, ó Pai, nós possamos estar firmados sobre a rocha, certos que o Senhor vai nos sustentar em todos os momentos. Mesmo, ó Pai, que a sociedade nos persiga, mesmo que sejamos presos, mesmo, ó Pai, que sejamos humilhados, mas confiando, ó Pai, no sustento do Senhor, confiando que o Senhor vai nos honrar, que o Senhor será glorificado. Nós pedimos uma igreja naquele nome de Jesus. E para isso nós pedimos ao Senhor que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o imenso amor de Deus Pai, a comunhão, o discernimento, a sabedoria e a iluminação do Teu Santo Espírito seja sobre nós e sobre todo o Teu